É sempre muito bom ter vocês por aqui. Quero já jogar o próximo tema. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, deu declarações importantes. Para ele, é pouco provável que a mini-reforma eleitoral seja votada no prazo necessário para vigorar nas próximas eleições. André Anelli conta pra gente sobre essa fala de Randolfo Rodrigues e isso pode estar interferindo também na previsão do senador, o que o governo traz, o que o governo pensa. Conta pra gente. Olha, Evandro, o líder do governo no Senado defende que os projetos da mini-reforma eleitoral tramitem junto com a reforma do Código Eleitoral. O senador disse concordar com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que pretende unir os projetos de lei da mini-reforma com o projeto de lei complementar que trata do novo Código Eleitoral. De acordo com o Randolph, não faz sentido analisar as medidas de forma separada e foi o que ele disse mais cedo. A mini-reforma eleitoral não pode tramitar aqui no Senado desconectada de outro tema que já está tramitando aqui, que é o Código Eleitoral. Então, comungo da opinião do presidente Pacheco em relação a isso. Então, eu acho que nós temos pouco tempo para apreciação da mini-reforma eleitoral aqui no Senado, da forma como foi apreciado lá na Câmara. Eu apostaria a dizer que nós não conseguiremos apreciar aqui, cumprindo o prazo o princípio da anterioridade do processo eleitoral, que exige 1 ano para a votação de matérias desse tipo. Só que em meio à pressão, principalmente da Câmara dos Deputados, para que a mini-reforma eleitoral tramite com celeridade no Senado, Pacheco já enviou o texto à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Dessa forma, ele acabou abrindo caminho, abrindo possibilidade para que o projeto avance com mais velocidade e de forma independente ao novo Código Eleitoral, mesmo que ele já tenha defendido uma análise conjunta. O envio do texto à CCJ não impede que a reforma seja apensada, ou seja, juntada ao Código Eleitoral, mas acaba sendo um indicativo de que os dois textos devem tramitar separadamente. Essa mini-reforma, lembrando, altera vários dispositivos que na prática acabam, por exemplo, diminuindo os prazos de inelegibilidade, afrouxando também a lei da ficha limpa e reduzindo instrumentos considerados de transparência. Outra polêmica relacionada à mini-reforma, que nós também já destacamos aqui, principalmente no dia de ontem, é que o texto acaba diminuindo o número mínimo necessário de candidatas mulheres e a proposta em tramitação estabelece que a cota mínima, aquela de 30% de candidaturas femininas em federações, vai ser definida, esse número mínimo ele vai ser definido pelo total e não individualmente nos partidos. Pela legislação atual, cada partido ou coligação é que deve ter o mínimo de 30% para candidaturas femininas. E aí outra mudança que a gente destaca também permite que dinheiro reservado para campanhas femininas possa ser usado com outros candidatos, desde que haja benefício para a candidatura feminina. Esse é o argumento. Lembrando também que as 15 congressistas mulheres no Senado prometem travar essas aprovações na Casa. A única exceção, que ainda não é confirmada, é da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. Ela deve se manifestar apenas quando o tema for pautado pela presidência do Senado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Já quero jogar aqui para vocês, então, Randolfo Rodrigues dizendo ali que acha difícil acelerar demais essa mini-reforma. A Câmara agiu rapidamente, mas o Senado, já até na voz de Rodrigo Pacheco, recebeu isso com um pouquinho mais de lentidão, hein, Dávila? Ô Evandro, às vezes a política faz com que a gaveta se torne algo a favor do país. Porque se Rodrigo Pacheco colocar essa medida na gaveta e não deixar tramitar, no dia 3 de outubro ela caduca e essa reforma imoral não será aprovada. Então, eu acredito nessa virtude mineira. Vai devagarzinho, põe na gaveta, deixa lá, esquece essa reforma absolutamente imoral e isso faz com que todo mundo salve o rosto de aprovar alguma coisa que vai contra não só o interesse nacional, mas principalmente a reputação do Congresso. Fábio Piperno, você acha que o Senado vai só no sapatinho? Você sabe que eu não notei, assim, no pronunciamento do Randolph,
um sentimento assim de afobação, de pressa. Vamos ver de novo? Dá para rodar o Randolph de novo? Só para a gente trazer, então, a teoria de Fábio Piperno, que fez uma análise mais semiótica, um negócio mais intenso aqui. Vamos ver. Roda aí o... A mini-reforma eleitoral não pode tramitar aqui no Senado desconectada de outro tema que já está tramitando aqui, que é o Código Eleitoral. Né? Então, comungo da opinião do presidente Pacheco em relação a isso. Então, eu acho que nós temos pouco tempo para apreciação da mini-reforma eleitoral aqui no Senado, da forma como foi apreciado lá na Câmara. Eu apostaria a dizer que nós não conseguiremos apreciar aqui, cumprindo o prazo da anterioridade, o princípio da anterioridade do processo eleitoral, que exige 1 ano para a votação de matérias desse tipo. Mandou indiretinhas bem importantes ali, hein, Fábio Piperno? A pressa é inimiga da perfeição, né? Acho que só faltou ele dizer isso. Porque, vejam, hoje de manhã eu vi um entusiasmado Randolph, por exemplo, falando lá com o depoente, né? Que o nosso, enfim, o Unabomber brasileiro. O cara colocou a bomba lá no aeroporto de Brasília, que foi preso no Paraguai e tal. Né? E lá o Randolph falando, entusiasmado, né? Enfim, argumentando e tal, não sei o quê. Até o cidadão vai fazer agora, talvez faça um acordo de delação premiada. E aí para falar da mini-reforma, tomou uma melatonina. Tranquilo, calma. Você vê como ele mudou assim o temperamento, a atitude, até a velocidade no pronunciamento e nas reflexões dele. Faltam só 12 dias para estourar o prazo, né? Eu acho que o Randolph só não disse isso lá para os repórteres. Aí eu te pergunto, Gustavo Segré, pelo olhar da Câmara, como é que fica essa lentidão? Não vai sair. Ele já se vendeu. Ele abriu o guarda-chuva, dizendo, se chover, eu já tenho o guarda-chuva pronto. Não vai sair. Já deixou claro. Não temos tempo, estamos esperando. Mas entre o teu passinho de samba, poderíamos colocar, vai devagar. A qual partido o Randolph é filiado hoje? Solidariedade. Nenhum. Né? É verdade. Então, esse é mais um motivo para não ter pressa. Verdade. Houve a transição, houve a saída lá atrás. Mas vai ter, se manter a cota de 30%, aposto uma pizza. Vai ter um monte de candidato... o rei de sustentabilidade ele era. Vai ter um monte de candidato que vai se auto-perceber mulher para entrar na cota. Fala, Gani. Você sabe, Evandro, que essa fala do Randolph, do senador Randolph Rodrigues, e também do Rodrigo Pacheco, eu acho que sinaliza uma rusga entre Senado e a Câmara dos Deputados. Eu acredito que o Senado esteja um pouco incomodado com o protagonismo que está tendo a Câmara dos Deputados. Isso também ficou claro com a reforma tributária, a Câmara passou, tratorou, o Senado pegou e falou, opa, peraí, tudo bem que a discussão federativa e de impostos, ela se torna muito mais relevante no Senado, mas acho que não seja só isso. E agora fica claro de novo em relação a essa mini-reforma eleitoral. Acho que tem uma disputa aí também de protagonismo. Veja que o Senado, inclusive, tem dado alguns recados para o Supremo Tribunal Federal, por meio do seu presidente, o Rodrigo Pacheco. Agora, há uma pressão da Câmara dos Deputados para que ela passasse até outubro, né, Dávila? Sim, há pressão. Mas aí, Alan Gani, tem algumas matérias de extrema importância que essa gaveta está atrapalhando o Brasil, que precisa trabalhar, produzir. Sim. Por exemplo, está há mais de 2 anos na gaveta do Senado o fim dos supersalários, que é uma imoralidade. A gente pegar 0,25% do funcionário público, todos ganham acima do teto. Você determina um teto na lei que é 40 mil reais, tem gente ganhando 120, 130 mil. Isso custa 3,9 bilhões de reais ao ano. Está parado na gaveta do Senado. Outra matéria importantíssima parada na gaveta do Senado para a retomada do crescimento econômico e do investimento, que é a questão das debêntures de infraestrutura. Matéria fundamental num país que precisa investir em saneamento básico, em porto, aeroporto. Então, tem outra, a PL do meio ambiente. Então, tem várias coisas importantes que precisam ser aprovadas, que estão na gaveta do Senado. Mas, certamente, engavetar essa reforma política eleitoral, ela é benéfica para o país.